Doutor Bruno César. E aí, doutora Camila, tudo bem? Excelente, tudo ótimo, tudo ótimo. Acompanhando o projeto de vocês e muito feliz, falei com a Jana aqui, de estar participando desse projeto inovador que vai mudar a endocrinologia no Brasil, felizmente, finalmente, né, com essa Inovador, junção de vocês. Inovador, com certeza, e um dos motivos é justamente porque eu e a Jana, quando a gente montou a grade, eu estava falando isso lá no meu perfil, quando estava sozinho ali, que a gente teve a preocupação, obviamente, de abordar os grandes temas da endócrina, né, claro, que é uma pós-endocrinologia, mas justamente trazer esses temas que não têm muita penetração ainda, não tem muita abordagem, pouca gente fala, e às vezes quando fala, fala besteira, como a metabolômica, por exemplo, que a gente estudando um pouco mais, né, Camila, a gente vê que é uma ferramenta poderosíssima que nos traz uma série de informações que antes a gente só conseguia deduzir, né, Jana? A gente fala deduzindo as coisas, deve ter uma deficiência disso e tal. Deve ter. E agora Deve ter. a gente consegue, com uma ferramenta precisa, fazer o que a gente sempre quis, que é uma medicina de precisão, ou seja, a gente individualizar ao máximo o tratamento com um exame como esse. Sim, exatamente. Falando de deduzir, né? Eu estava até lembrando aqui do que a gente tem para avaliar mitocôndrias. O que nós temos? Muito difícil. Nós temos aí o RDW, um RDW alto pode falar assim, olha, está acontecendo uma disfunção na mitocôndria, um LDH também alto pode estar falando, né, a respeito das mitocôndrias, mas não são exames tão sensíveis, né? E aí nós temos os ácidos orgânicos que conseguimos entender se existe uma disfunção mitocondrial e qual que é, onde está essa disfunção? Está no transporte de gorduras? Está numa insuficiência de L-carnitina, de vitamina B2, que está essa insuficiência prejudicando que essa gordura, esses ácidos graxos, né, de cadeia média, longa, entrem dentro da mitocôndria para produzir energia? Ou será que é no metabolismo de carboidrato? Ou será que é uma insuficiência de aminoácidos? Ou será que é uma insuficiência de cofatores? Então, a gente consegue exatamente entender se existe uma disfunção mitocondrial e qual que é o tipo de disfunção, o que está levando a essa disfunção mitocondrial, né? Porque não dá para pensar em endocrinologia, em metabolismo, sem pensar em mitocôndrias, que é a nossa usina de produção de energia, né? A gente fala o câncer, disfunção mitocondrial. Na dificuldade de perda de peso, esse paciente não está perdendo peso por conta de uma disfunção nas mitocôndrias. No diabetes, então, todas as condições clínicas que são tratadas na endocrinologia, elas envolvem esse entendimento. A gente precisa entender o que está acontecendo nas nossas mitocôndrias, né? E aí temos os ácidos orgânicos, que são, como a Jana comentou, que conheceu estudando câncer, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas ali, esses ácidos orgânicos trazem marcadores de disfunção mitocondrial. E na nossa prática clínica, nós temos ali como dosar, e muitos convênios cobrem, o perfil de aminoácidos quantitativo, que é metabolômica, é por LCMS, é por espectrometria de massa acoplado à cromatografia líquida. Então, às vezes existe uma insuficiência também de aminoácidos que está levando a um prejuízo mitocondrial. E hoje eu atendi uma paciente com síndrome de Cushing. Com síndrome de Cushing, cortisol alto, tratando um tumor de hipófise, e pedir todos os exames que a gente que trabalha com a integrativa pede, os convencionais, mas assim, avaliando o zinco, avaliando metais, fazendo o teste provocativo para avaliar metais. Então, é um cortisol alto e adivinha, tirosina baixa, fenilalanina baixa, né? E a paciente, assim, também com uma alteração de tireoide, ela falou, eu fui na médica, ela aumentou minha dose de hormônio tireoidiano. Nada contra, só que se a gente não preparar esse ambiente, não entender a microbiota dessa paciente, essa absorção desses nutrientes e a adequação dos nutrientes que precisam para tireoide funcionar, para o metabolismo dessa paciente funcionar, vai ser muito difícil. Então, a primeira coisa que eu vi, tirosina baixa, que é precursor de hormônio tireoidiano. Então, gente, é algo que está na nossa prática, que está na nossa mão e a gente precisa aprender a usar essa ferramenta,
né? Tem os ácidos orgânicos que nós não temos, os planos não cobrem, né? Mas nós temos aminoácidos, temos perfil de acilcarnitinas, que o paciente pode estar também com prejuízo ali nos ácidos graxos, na produção de energia, pode estar tendo acidúria, acidemias, por conta de enzimas que não estão funcionando adequadamente, e são exames de metabolômica que estão na nossa mão e a gente agora precisa aprender a usar, né? Engraçado que se você falar para o endocrinologista, né, eu trabalho com metabolômica, ele não vai saber o que é. E é uma ferramenta mais nova. Na nossa época, não é que não existia. Assim, existia, mas não era desenvolvida, era pesquisa, era mais laboratório. Hoje, assim, eu outro dia peguei um outro teste. Então, assim, você consegue ver até coisas indiretas de infecção fúngica desses pacientes, né? Exatamente. Tem algumas alterações de infecção fúngica. Você olha assim, caraca. Eu vi a primeira vez que o Steve, que é o marido da Nash estava interpretando um outro teste, ele é um bioquímico sensacional. Eu fiquei olhando e ele falava assim para a moça que estava na frente, ele filmou, foi uma voluntária, na sua casa tem isso, tem aquilo, tem fungos, canos devem ser disso, daquilo. E ela olhava para ele, como você sabe? Ele, não, e você deve ter uma dor de cabeça por causa assim, sabe, uma alergia disso, daquilo. Você simplesmente desnuda a pessoa com outro teste, né? Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso, né? E aí, por isso que eu comecei a te seguir, né, Camila? Porque eu falei assim, não, a fonte desse conhecimento é a Camila. E você dá aula na nossa pós, para mim, eu vou assistir todas as suas aulas no caderninho. Eu vou falar de metabólitos e câncer e obesidade, vou falar dos metabólitos dos hormônios, que a gente está tendo testes de hormônios. Nós temos aí marcadores razão entre metabólitos dos hormônios, metabólitos para o estradiol, que existe já bem... Exatamente, a gente tem aqui os metabólitos, a razão entre metabólitos, um valor de referência bem estabelecido, que indica que o paciente tá saudável, não tem um risco de câncer dependente de hormônio, né, estrogênio dependente, maior que 2. Né? Se o paciente está com essa razão dos metabólitos menor do que isso, não é que ele é contraindicado para fazer uma terapia hormonal, mas é o seguinte, a gente precisa investigar esse ambiente, melhorar esse ambiente para colocar essa reposição quando necessário num ambiente equilibrado, né? Então, a metabolômica existe desde 1950, é antigo, mas é o que você falou, eu não digo que está errado não saber sobre metabolômica. Se eu falar, gente, talvez 1% sabe o que é metabolômica dos profissionais de saúde, né? Porque realmente precisou de um período de estudo, de respaldo científico, de mais estudos serem conduzidos. Até a gente trazer algo para a prática clínica demora muitos anos, algumas décadas. Né? Então, primeiro veio a questão da genética, né? Dentro das ômicas, né? Metabolômica, para vocês entenderem, é uma ciência de precisão ômica que avalia o metabolismo. E a função da metabolômica é identificar os desequilíbrios no metabolismo. Mas antes dela veio o genoma, né? Vieram os testes genéticos, que são extremamente importantes, que mostram predisposição. Depois vieram os testes de microbiotas, que mostram composição. E hoje, na prática clínica, estabelecido, né? E a gente agora difundindo isso para os profissionais conseguirem usar essa ferramenta, a metabolômica, que mostra ali tanto intermediários do metabolismo, que vão falar sobre mitocôndrias, sobre neurotransmissores, sobre marcadores de risco de câncer, dano oxidativo ao DNA, mas também sobre a função da microbiota, sobre a função das bactérias, sobre a função dos fungos. Por isso, quando a gente pega um exame, a gente vai falando, você sente isso? Você acorda, aí você olha o cortisol lá embaixo, né? Aí você vê uma desbiose. Como que é seu funcionamento intestinal? Ah, não, doutor, é horrível. Eu não sinto que não absorvo bem os nutrientes. E aí, cortisol baixa, adrenal prejudicada, acorda cansado. E aí você vai entendendo que não é só colocar a medicação. Você vai entendendo que você precisa tratar a causa, né? Tirar agressor, os poluentes ambientais que vários estudos mostram quanto esses poluentes
ambientais, xenobióticos, vão impactar na microbiota, e isso vai mexer com todo o eixo da serotonina, da via do triptofano, da via da quinurinina, que é para síntese de vitamina B3, e também é uma via inflamatória quando em desequilíbrio. Então, o quebra-cabeça começa a montar o mapa do paciente, né, e corrigir todas as coisas. Chega um ponto que a gente entende que o que ele mais precisava até, em muitos casos, era a correção desse terreno, é entender o que falta, o que está em excesso, né? E modulando. E uma coisa que a Jana falou no início, né? Falar que 1%, sei lá, no seu percentual que seus outros endocrinologistas conhecem o exame. É assim, não conhecer, tudo bem. O problema é a pessoa que não conhece e critica e diz que não funciona, que não presta. Não, mas que é isso? Isso aí também é 0,1%. Eu vi outro dia alguém que eu falei, não sabe nem o que é, porque falou pseudociência. Eu falei assim, meu Deus, está totalmente estabelecido. Os medicamentos são desenvolvidos com estudos de metabolômica, né? Tudo é desenvolvido hoje em dia com estudo de metabolômica, tudo que é de precisão, de mecanismo de farmacometabolômico, mecanismo dos medicamentos. Os pacientes que iam ter os quadros mais graves pela infecção da Covid foram identificados pela metabolômica antes de serem infectados. Eles tinham lisofosfatidinas baixas, né, e vários marcadores ali, inclusive de disfunção mitocondrial, que falaram, ele não infectou, mas se infectar, esse aqui é o perfil que vai ter o caso mais grave, porque ele já está em desequilíbrio, né? Então, assim, são pessoas que não sabem o que ainda falam besteira, né? Não teve a preocupação de digitar no Google, né? Assim, porque se digitar lá, vai aparecer, como a gente fala constantemente, é só digitar lá. Mas assim, eu digo porque quando eu ouvi a primeira vez sobre ácidos orgânicos, eu também torci o nariz, eu não vou negar, não. Porque, né, mais um exame, né, para você encarecer, para você tirar do paciente, né, eu tinha essas coisas, isso não, daí mais uma coisa. Só que se a gente não se permitir realmente, ao menos conhecer, para depois dizer, isso é para mim, isso não é para mim, isso faz sentido, isso não faz, a gente vai ficar num mundinho desse tamanho que já não cabe mais na sociedade que a gente vive, né? A demanda das pessoas que nos procuram, dos pacientes, dos clientes que vão até nós, é totalmente diferente de 5, 10 anos atrás. A gente não vai concordar comigo. Eles vêm buscando solução, qualidade, eles vêm buscando, eu estou bem, eu não quero adoecer, eu estou bem, eu não quero ficar doente, eu estou bem, quero ficar melhor ainda. Né? Então, e a metabolômica vem porque a gente pega no estágio pré-clínico, a gente vê a coisa antes de manifestar, e a forma que eu vejo assim, que está acessível para a gente fazer exatamente essa abordagem preventiva. Exatamente. É preventivo e também para condições já instaladas entender o caminho melhor para o tratamento daquele paciente, né? Porque o que acontece? A gente teve um boom vamos usar a suplementação. Ótimo, vamos usar a suplementação. E aí chegou um momento que a gente usou muitas coisas. E aí agora a gente entende o seguinte, calma aí, o organismo ele trabalha em equilíbrio. Se eu começar a dar muita coisa sem saber, para um paciente, às vezes aquilo ali já está normal e eu vou gerar um desequilíbrio, você está prejudicando todo o metabolismo do paciente, né? E a gente pode pensar até em probiótico, né? Quando começou o probiótico, vamos dar probiótico para todo mundo. Eu estava no laboratório que estuda isso. Então eu não cheguei nessa fase de vamos dar para todo mundo. Eu sempre falei assim, não, calma que é faca de 2 gumes, calma que é faca de 2 gumes. Então hoje a gente sabe, poxa, eu vou dar essa cepa aqui para qual paciente, né? Qual paciente vai se beneficiar dessa cepa aqui? Porque se está um paciente com D-lactato alto e eu coloco a lactobacillus acidófilos, ele vai piorar o quadro dele, ele vai piorar a acidemia, né? Uma acidemia lática. E para suplemento, cada vez que passa, eu tô vendo isso também. Claro que na nossa prática, nos exames convencionais, com o olhar funcional, nós já conseguimos resolver muitas coisas. Mas a metabolômica, ela traz o detalhe. Esse paciente precisa de manganês,
Será que precisa de manganês? Que é extremamente importante para o ciclo do ácido cítrico, né, para o nosso metabolismo. Mas vários estudos têm mostrado que o excesso de manganês está relacionado a um risco maior de Alzheimer. Está no cérebro, excesso de manganês cerebral, risco maior de Alzheimer, QI mais baixo. Então, para quem que eu vou dar isso? É o tal do Né? copy-paste, né? O cuidado que hoje em dia todo mundo forma, faz curso em qualquer lugar e copy-paste. E não analisa, não ouve a história, não faz aquele mind map assim, que cruza 50 coisas e no final da consulta você fala, ok, é isso. Vamos ver o que é que precisa agora. E aí você vai prescrever. Eu acho que a metabolômica é essencial se você quer realmente fazer aquele ajuste mais fino, né? E ter a oportunidade de aprender isso numa pós-graduação focada em endocrinologia, eu acho que não tem lugar que tem isso, não. Não tem, não. É bom ressaltar, assim, né? E é claro que, apesar de ser um exame extremamente completo e que nos dá uma série de informações, ele não tira, obviamente, ele não nos exime de fazer o que nós temos que fazer, que é uma boa história clínica, muito bem o que ele está dizendo, filtrar as informações, fazer os exames que nós estamos habituados. Ele não substitui o nosso raciocínio, a nossa vivência, a nossa experiência, a empatia com a pessoa. Então, assim, não vai substituir, que a gente pensa que, não, metabolômica, então, mas eu só posso olhar o exame, né, Camila? Porque tem lá, né, não. As possíveis definições. Então é só olhar isso aqui, suplementar a dose sugerida e tá tudo certo. Mas você passa um tiro no pé, né? Fazer o copia e cola do sugestão do laboratório, gente, que a coisa pior do mundo é isso. Porque o laboratório só tem ali o exame do paciente, ele não sabe o que é o exame, ele não sabe a clínica do paciente. E às vezes o problema é desse tamanho e ele te fala para fazer 2 linhas. Ele te passa 3 coisas de suplementação. Não vai resolver. O profissional ele tem que entender onde ele está lidando. E um exame super complexo, com vários marcadores. Vamos começar pelo que tem na nossa prática. Vamos começar com os aminoácidos que os convênios estão cobrindo, a maioria cobre. Vamos aprender quando está alto, qual que é o cofator que falta. Se a fenilalanina estiver alto, o cofator é tetrabiopterina. Até outro dia a gente tinha só um remédio, o Cuvan, para melhorar a tetrabiopterina. Estudos mostram que 1 grama de berberina modula a microbiota e aumenta a síntese de tetrabiopterina. Então, a gente tem que entender os cofatores. O ácido metilmalônico, para avaliar, falei disso esses dias, para avaliar B12 a nível tecidual, né? É um exame que é coberto pelos planos. Muitos planos cobrem. Quando não cobre, custa R$60 na urina. Né? Tá acessível. Então, gente, mas eu não sabia de nada disso que você está falando, Camila. Calma, você e mais 99,9% não sabe. Só que nós estamos dando a possibilidade de vocês aprenderem isso. E eu vou começar ali no curso de vocês falando que está disponível, está na nossa mão. Metilhistidina, né? Metilhistamina, desculpa, para ver a histamina, é uma metabolômica. Aminoácido é metabolômico, ácido metilmalônico. E aí vamos ali para o exame mais complexo agora, então. Vamos aprender piruvato, lactato, hidroxifenilactato, que é o marcador de dano oxidativo ao DNA, que a Jana gosta muito, né? E eu já direcionei pacientes para terem um diagnóstico de câncer por causa desse marcador que estava alto ali na metabolômica, junto com um CA19,9 alto. Né? Então, assim, metabolômica eu não vou usar as outras coisas. É tudo um complemento. E na aula a gente vai mostrar isso. Nas aulas a gente vai mostrar que a conversa, como tem que acontecer, dos marcadores que nós temos na prática clínica, nos marcadores mais complexos, da microbiota também, da importância da microbiota, né? Até para corrigir, se prevenir e corrigir situações que estão acontecendo. A gente está prevenindo coisa que acontecer lá na frente, está fazendo um trabalho agora, né? Então, e os pacientes, eles não estão querendo mais quem não investiga. Os pacientes querem o profissional que investiga. Vocês recebem isso todos os dias. Eu vou no doutor Bruno, eu vou na doutora Janaína, eu tenho paciente que está assim, pelo amor de Deus, fala para acelerar essa lista de espera. Não tem vaga por quê com vocês? Eu falei, gente, eles estão envolvidos no projeto, é muito paciente. Não tem jeito.
Mas por que que essa fila de espera de vocês? Porque vocês investigam, porque vocês resolvem, porque vocês estudam caso a caso. E é essa endocrinologia Dá que precisa trabalho, ser né? ensinada. Então, muito bom, tá? Levando esse assunto aí na pós-graduação, aprendendo demais com vocês também, porque, né, todos os dias a gente aprende, troca, né? Então, essa é a medicina que a gente precisa no nosso país, né? Uma coisa que você falou aí, enquanto você ia descrevendo os exemplos, né? A gente que gosta de bioquímica, a gente fica babando com essas coisas, né? E Eu só vou falar uma coisa, é que o Bruno, ele tá falando aí que teve algum preconceito. Só que agora ele foi picado pela metabolômica, entendeu? eu Porque digo ele me sem manda problema nenhum. obesidade, ele me manda 20 artigos. Olha esse. Calma, Bruno. Pois é, eu fui mesmo, assim, eu não tenho compromisso com erro, então, torci o nariz mesmo, o olho, falei, meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? Mas, ok, então chega tempo para tudo. Mas essa questão que você estava falando, né, dos exemplos, e aí você falando de ácido, do ciclo do ácido tricarboxílico, por aí vai, ou seja, a gente vai ter que resgatar, querendo ou não, a bioquímica de volta. É uma coisa que eu e a Jana batemos muito, é que resgatar os conceitos básicos que lá atrás não foram trazidos, e Primordial. não foram de importância, e eu digo isso, que parte disso é culpa da nossa graduação, porque quando a gente tem cadeiras básicas de fisiologia, de bioquímica, raramente o professor daquela matéria traz algum exemplo prático assim de aplicação no consultório que vai ser utilizado quando a gente formar. Então a gente faz essas matérias para passar de semestre e só. E agora a gente está tendo que estudar de novo com uma outra visão. Por quê? Porque é a aplicação direta da bioquímica na clínica. Você está vendo exatamente isso. Falando aí de lactato, de piruvato, de acetil-CoA, de não sei o quê. Pô, gente, a gente viu isso no segundo semestre e nunca demos o devido valor. Então hoje, com os recursos que a gente tem e com o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, quem não caminhar pela bioquímica vai virar papagaio de pirata, só repetindo, e não vai ter raciocínio, ou seja, autonomia nenhuma. É isso, cada detalhe, né, é entender mesmo ali. Nós temos, hoje eu atendi essa síndrome de Cushing, um paciente adolescente com um transtorno bipolar. Então tem coisa até que no exame de metabolômica, o conhecimento da bioquímica vai te trazer assim, eu vou seguir o que o exame está falando para eu seguir, ou eu vou colocar o pé no freio aqui por conta da condição clínica do paciente. Então, assim, por exemplo, tipo, doenças de saúde mental, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia principalmente. Existe um aumento de metabólitos excitatórios, né? Então, às vezes, na metabolômica, ali no ciclo do ácido cítrico, ele vai falar assim, olha, tá faltando ácido aspartico. O ácido aspartico restaura o ciclo do ácido cítrico, né? Só que num paciente que, aí entendeu o paciente que tem uma esquizofrenia, se está me falando na metabolômica, coloca ácido aspartico, e eu sei que vai aumentar a produção de metabólitos neuroativos, eu não vou colocar para aquele paciente. Eu não vou colocar. É a decisão do profissional. O exame está me mostrando, só que o exame, eu tenho que ter conhecimento sobre a condição clínica que eu estou atendendo, né? Então, ele traz muitos detalhes, mas o profissional ele vai ter que filtrar tudo isso e tomar a decisão, porque isso vai mudar, pode mudar a clínica do paciente. Tem um estudo que fala assim, você pode curar, o metabólito pode curar ou pode te prejudicar. Você tem que entender o que eles fazem e para quem você vai dar isso, né? Então, é a bioquímica básica mesmo. A gente falou está descrito em livros de 1900 bolinha. A rota quem faz hormônio tiroidiano, a tirosina participa da rota, iodina é importante, para fazer dopamina precisa de B6, então tá tudo ali. Só que eu decorei ciclo de Krebs. Eu falei assim, para que eu estou decorando isso? Quando eu quebrei a cara também, eu falei assim, nossa, tá tudo aqui, várias coisas aqui, dos cofatores, das enzimas. Então, é reaprender com o olhar de agora eu entendo que isso é importante.
e os pacientes, eles querem isso, né? E está faltando profissional com esse cuidado que vocês têm, que nós temos, de ensinar e de agir aqui na nossa prática, né? Não, os pacientes querem, a gente precisa, a gente também quer, porque a gente quer melhorar, né, a nossa performance no consultório. Então, a gente quer ser mais valorizado, né, em termos de dar resultado, valorizado financeiramente, valorizado pessoal, de forma, né, minha profissão, eu estou bem na minha profissão, eu sou uma referência na minha cidade. Então, isso é o que os profissionais vão ter que caminhar por esse percurso, né? Não, a gente quer entregar, a gente, né, o nosso interesse genuíno é a entrega, é o resultado, é a melhoria, a gente quer que o paciente saia melhor do que entrou. E é lógico, você entregando resultado, as consequências elas são óbvias e naturais, do reconhecimento, do retorno financeiro, da agenda cheia, de convites, de palestras, de network, ou seja, é um ciclo virtuoso que acaba acontecendo de forma natural, né? Então, lógico que a gente fala que após vai trazer aquele up, né, do consultório por conta do conhecimento, da bagagem, mas é um processo, né? Ele vai ter que realmente fazer após, aplicar o que está ali, aprender os conhecimentos novos, ter o coração e a mente treinável, ou seja, não se fechar para conhecimentos novos, não vir com aqueles preconceitos de que isso é picaretagem, isso não sei o que, não, isso aqui eu não quero. Não, escuta, depois você avalia se aquilo sim fez sentido ou não, vá buscar em outras fontes, não fique ali achando que só o que a gente entregou é o que existe, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, nem a nossa proposta, nunca na vida, até porque é uma ciência dinâmica que a todo tempo está saindo coisa, e toda que isso hora. é uma cachaça, depois que a gente fica viciado em procurar artigo, querendo ler mais sobre isso, mas, né, você sabe o que eu estou falando? E aí a gente tem a Jana com um banco de dados dela, de milhões de suplementos, é um vício. Eu vou cancelar a vida e vou só estudar aqui. Não, eu falei isso com o Léo, que se eu pudesse, eu queria ser duas Janaínas, né? A Janaína mãe, esposa e tal, e a Janaína que estuda 36 horas por dia, porque 24 é pouco. E aí eu sempre acho que eu não sei nada e tem uma pilha de coisa para estudar, e um monte de curso que eu quero fazer. E eu fico apaixonada, eu adoro estudar, é difícil, assim. Pois tem que dosar. É uma característica. A gente tem que dosar. E é bom porque o dividir também, a gente contribuir com os outros, né? Porque a gente tem um ritmo de estudo muito grande, né? Ontem eu fui pro restaurante e levei o computador, porque eu tava fazendo aula, enquanto eu tava esperando, tava vendo o artigo, tava metendo aula. Camila, pelo amor de Deus. Não, mas é porque essa semana eu vou gravar a aula, então eu tô perdoada, né? Então, assim... Nós vamos gravar a aula aqui. Nós duas estamos fazendo aula contra o relógio aqui, né? Eu também... fazendo aula. Mas é uma coisa que você começa, aí um de vocês fala de adrenal, fala assim, caramba, agora eu vou estudar. Aí você começa a estudar adrenal, você estuda 1, 2, 3, na hora que você vê, você já tá aí. Quer saber tudo de adrenal. E é excelente que a gente tenha esse dom, esse desejo, e de dividir isso com outros profissionais, né? Que vão pegar ali um raciocínio, uma aula organizado, um pensamento organizado. Gente, isso ajuda, né? Isso dá muita rapidez para o profissional, né? Para ele entender o que nós lemos, 30 artigos para montar ali 5 slides, filtrar. Eles vão ter esse acesso do conhecimento de vocês, dos professores convidados, que são professores que estudam muito, né? Então eu super indico. Eu sou ali a primeira a aprovar e bater palma para o projeto de vocês, principalmente por vocês estarem possibilitando que outras pessoas adquiram esse conhecimento que vocês estão buscando ao longo da vida, né? Então, deixar um legado, formar novos profissionais e que vão conseguir o que vocês conseguem na prática, resultados, assertividade, né? Pacientes satisfeitos, consultório cheio, fila de espera, reconhecimento financeiro, né? Porque é o que vale, né? Da dedicação. Tornar o profissional realmente ele diferenciado. A palavra é bem essa, diferenciado de tudo, de todos, e que ele, sendo diferenciado, ele vai fazer a diferença mesmo, né? Lembrando que não é só para endocrinologistas, né? Todo médico, qualquer profissional pode entrar. Então a ideia é que realmente ele saia dali diferenciado, saia melhor do que entrou.
e faça a diferença na vida das pessoas, né? Hoje Excelente. eu tava falando sobre isso e o tanto que eu acho que, assim, para mim, na medicina, eu me sinto mais realizada enquanto médica, né? E às vezes eu tinha uns pacientes assim que eu fazia, as coisas não funcionavam, né? Aí de repente ele traz uma nutrigenética, aí você vê o exame de nutrigenética que eu achava assim, que eu nunca ia pedir, que era jogar dinheiro fora até fazer o meu e mudar completamente minha suplementação depois de ver o Uhum. meu. E aí eu pego meus pacientes assim que querem prevenir câncer, eu vejo uma nutrigenética, na hora que eu olho as mutações, eu falo assim, vamos fazer uma metabolômica, vamos ver como é que estão esses hormônios, vamos ver uma mudante, vamos fazer alguma coisa diferente, Isso. para ver como é que você tá, vamos ver o que a gente consegue. Aí você vê que tá tudo sambado, você fala, cara, olha só, vamos tentar evitar esse câncer que tá querendo vir? Vamos mudar a dieta, vamos dormir, vamos. Aqui tem algumas coisas na metilação que você tem que suplementar. E assim, eu, há 20 anos atrás, quando eu tirei minha prova de título lá, que eu formei medicina, caraca, eu não saberia fazer nada disso, né? Então, eu acho que tudo que eu queria, sabe, é estar formando hoje e ter uma oportunidade de estudar com as coisas estruturadas dessa forma que a gente vai mostrar. E eu acho que as pessoas que conseguirem fazer, porque hoje o povo fala, só vocês falam isso, por que vocês não cobram mais barato, não abrem mais vaga? Eu falei, porque eu tenho um filho, eu sou só uma, o Bruno tem 3, não tem jeito. Então o que a gente tem que É. fazer? Multiplicar, né, cara? E esses Deixar o médicos do delegado. SUS podem participar, todo médico pode fazer a pós. E assim, quais são as doenças mais prevalentes no Brasil e no mundo, gente? Obesidade, diabetes, a doença cardiovascular que é causada por obesidade, diabetes, Sim. disfunções tiroidianas, o que é o grosso de um consultório de qualquer médico, né? Então, esse conhecimento é para todos, né? Não é Para um conhecimento todos. de raropatias, né? Não, Não, não é. e não dá para você tratar nada sem entender de hormônio, de equilíbrio hormonal. Não dá para você não sai do lugar em nenhuma área se você não tiver, se o profissional não tiver um conhecimento sobre a homeostase hormonal, sobre esse conhecimento. Não dá, não tem como, né? Porque aí você coloca um monte de suplemento, o paciente está com uma dieta adequada, só que se a engrenagem não está funcionando direito por ajustes hormonais ou de suplementos adequados que não foram vistos ainda, né? Ou por, identifiquei aqui poluente ambiental, disruptores endócrinos, nenhum profissional da saúde, nem assim, nem o dermatologista não vai sair do lugar, nem nenhum profissional da medicina vai sair do Não, até lugar se porque não tiver conhecimento em hormônio. lida com gente. Todo ser humano tem hormônio, todo ser humano tem metabolismo, todo ser humano tem mitocôndria, todo ser humano tem a bioquímica funcionando nele. Então, não Exatamente. existe um profissional que trate gente que não precise dominar, saber desse conhecimento todo para fazer uma boa prática. Não tem, independente da especialidade, independente da área de formação. Se você trata uma pessoa, um ser humano, ele está ali com seus hormônios e as suas células todas precisando de algo. Depende de você agora se empenhar, estudar e tudo para entender aonde que é o problema e como, que a gente vai entregar como fazer para tratar o problema. Não, além disso tudo do conhecimento, né, é um curso reconhecido pelo MEC, um curso feito pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Então, os pacientes que procuram médicos com essa linha de tratamento, esses profissionais vão estar no site da academia, né? Então, não só todo o conhecimento, toda a bagagem, só que, além disso, ter uma chancela da academia, estar na academia, ter a formação e o nome ali no site da academia vai ajudar muito, porque eles ficam, quem faz esse tipo de abordagem que vocês indicam? Tá ali. Então, os alunos que passaram pelo que nós aprendemos e ensinamos, né? Então, um projeto incrível. E o mais gostoso vai ter você lá conosco, né? Nossa, claro que eu vou. Ficar sentadinha
assistindo as suas aulas todas, ó, Ó, só. eu vou te falar que assim, a gente escolheu assim, os docentes baseado nas aulas que a gente queria ver também, sabe? Então, Claro, com certeza. a gente escolheu assim, eu Eu, quero ver eu fiz assim também no meu. Eu quero ver a aula dele, eu quero ver a aula dela, então vambora, né? A regra interessantíssimo. Mas vamos na fonte, vamos de quem sabe muito para desse fazer assunto. Traz diferente. pra cá, exato, traz É, pra cá. Vamos aprender junto. Isso é que é o gostoso, né? Que a gente se ajuda, a gente aprende uns com os outros, a gente cuida uns dos outros e um suportando o outro. Por isso que o movimento, né, movimentos que não tem volta mais, e só cresce, né? Mesmo com críticas, que a gente vê por aí nas redes, mas é um caminho sem volta mais, né? Porque a gente está focando no que interessa, que é a pessoa, que é o ser humano. Exatamente. e baseado em evidências, né, que é o mais importante, baseado em ciência, né, que não é baseado em opinião, nem no jaleco, nem na autoridade do jaleco branco. Não, aqui é E nem ciência baseada em evidência científica, né? Ciência e prática, né? Porque Prática. quando a gente vai dar pesquisa, o que a gente vê? Muitos profissionais que só têm conhecimento técnico. O conhecimento do laboratório, o conhecimento, né, dos artigos, mas não usa na prática. Então, esse profissional não vai saber decidir o que realmente funciona e o que não funciona. E é muito importante que essa pós-graduação em endocrinologia, todos os profissionais vão trazer evidências, ciência, artigos científicos, referências e prática, né? Porque isso é muito importante. Como funciona no dia a dia. Não adianta eu falar só de metabolômica se eu não mostrar que no meu dia a dia, ó, esse caso aqui, olha como que tá, olha o que a gente fez, olha esse marcador. Não vai, né? Então, ciência e prática, porque tem que andar junto. Não adianta, eu vejo muitas pessoas que fazem muitos cursos e não se destacam, porque não tem a prática, porque não aprendem a prática. E é exatamente isso o curso, com todos os professores, inclusive eu, vou estar mostrando o que é ciência e como que a gente usa aí no nosso dia a dia, né? Gente, a gente podia falar aqui por horas, né? Mas a gente tem que encerrar, com vontade de chorar. Eu queria ir para embora, não queria ficar aqui até amanhã. Vamos falar de metabólitos do câncer, arabinitol, marcador do fungo, desbiose que impacta na adrenal, aí paciente de 12 anos com cortisol de 5,5 de manhã, né, coitado? Aquela curva flat, né? E a gente, quando trata o intestino, quando trata todo, né, tudo resolve, né? Então, tem muito assunto aí, mas vamos deixar para pós. Maravilha. Ó, gente, então vocês estão vendo, né, Bruno? Que o negócio tá quente, né? Eu tô aqui contando os minutos, né? Hã? Tá pegando fogo, vai só piorar, vai só esquentar mais. Eu já tô com uns slides aqui preparados para as coisas que eu vou falar de metabolômica dos hormônios, dos metabólicos de aminoácidos, vou falar de ácidos orgânicos, vai ter uma lipidômica, eu vou falar também, dos metabólicos de ácidos graxos. Então, essa pós vai estar recheada de metabolômica. Certo, gente. Muito obrigada, viu? Olha, nem sei como te agradecer, né, Bruno? A gente agradece, assim, aceitar o convite, estar conosco nesse projeto, que é o projeto da nossa vida, né? Que a gente realmente vai passar tudo que a gente usa no consultório mesmo. E a gente está se esforçando, assim, para ser bem didático e bem legal mesmo essas aulas aí. Já estou fazendo as minhas aulas, estão em andamento, estão bem bacanas também, as do Bruno também. E, gente, quem quiser entrar para essa pós-graduação de endocrinologia clínica, tem uma lista de espera no meu Instagram, na bio, no Instagram do Bruno. Na bio, a bio, você sabe o que é a bio, né? Aquele link lá debaixo da fotinha. O povo fica assim, onde é a bio? Então, vocês clicam lá, aí tem a Linktree, aí tem lá a lista de espera para pós-graduação. Então, é uma lista de espera, tá? A gente vai abrir as vagas em maio, dia 23 de maio, né, Bruno? E aí, quem tiver na lista de espera tem algumas vantagens, né, Bruno? Vai conseguir entrar cedo, porque as vagas não são muitas. E tem um diferencial de valor que só quem está na lista vai saber os benefícios, mas que valem muito a pena. Mas a lista está disponível no link da bio, da Janaína. Então é só clicar lá e entrar.
Então, gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Um bom restinho de Beijão, segunda. boa noite. Camila, você já me deixou pinicando de vontade de assistir Eu vou te encontrar essa semana. A gente vai ficar pinicando uma na outra no seu conhecimento em endocrinologia, eu com muito bom. metabolômica, a gente vai trocar. Queridos, um beijo grande. Entrem na fila de espera. Não percam essa oportunidade que é inédita, pessoal. Inédita. Não percam. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Queridos. Mano. Tchau, tchau. Boa semana para vocês todos. Boa noite. Boa noite.